Eu resolvi regravar o vídeo do medo com edição, então para você que já assistiu, você pode assistir de novo, é o mesmo conteúdo, mas eu resolvi regravar para ficar registrado com a melhor edição, tá bom? Então vamos falar sobre medo, emoção aí que vem quando algo ameaça aí a nossa sobrevivência, né? Do mesmo jeito que a raiva também pode ser startada, algo que ameaça a nossa sobrevivência pode startar raiva e pode startar medo. Lembrando que essa ameaça ela pode ser real, né, de fato, ou imaginária. A gente pode simplesmente criar algo que a gente passe a sentir medo. A gente tem medo de muitas coisas, né? Figura de autoridade, medo de ficar só, medo de escuro. Para pessoas que têm fobias, e essa é uma fobia de um elevador, é um medo de rã, pode ser, né? Medo de adoecer, medo de morrer. E existe uma estrutura no nosso cérebro que quando a gente vai estudar essa biologia, essa emoção, a neurobiologia desta emoção específica, existe uma estrutura cerebral que se chama amígdala. E ela está responsável ali por detectar, por gerenciar, por manter emoções relacionadas ao medo. Então, se uma pessoa, um especialista, quer estudar mais, ou você mesmo se interessou pelo assunto e quer jogar no Google, quero estudar mais sobre a neurobiologia do medo, com certeza você vai se deparar aí com essa estrutura chamada amígdala, certo? Porque é ela que coordena essas respostas à ameaça, ao perigo em relação ao medo. Se ela for muito estimulada, se ela for hiperestimulada por um longo período, muitos dias ou uma infância inteira, ela vai provocar uma sensação fisiológica que a gente chama de atenção aumentada, né? E essa atenção aumentada, ela pode, né, causar uma ansiedade e uma depressão. Então, é importante a gente observar se a gente está, né, em momentos da nossa vida que a gente está sob ameaça, né, a nossa sobrevivência durante muitos dias ou durante muitos meses. Certamente foi o que aconteceu aí na pandemia, né, com as notícias que a gente ouvia. Isso, como muitos não filtraram o que ouvia e não filtraram o que era verdade, o que era fake news, isso foi causando medo durante muitos meses, e esse medo pode ter gerado aí um estado de atenção aumentada que levou a uma ansiedade, né? Então, a gente tem que prestar atenção muito seriamente a essa emoção que starta respostas fisiológicas naturais no nosso corpo, né? O nível de cortisol sobe, o coração acelera, a respiração fica ofegante, a pupila dilata, e aí por isso que as pessoas não conseguem dormir, as pessoas não conseguem relaxar, tá sempre com os músculos tensionados, o aporte gastrointestinal ele diminui, a imunidade baixa, né? Porque você tá ali no momento de tensão gerado, né, por essa emoção, certo? E a gente precisa prestar atenção muito seriamente a esta emoção. Existe também o medo condicionado, né? Aquele medo que ele é aprendido durante toda a infância ou aprendido em qualquer idade. Eu falo na infância porque ali são os primeiros registros, né? Na verdade, os primeiros registros de emoções ainda no útero materno. Mas digamos no útero materno, vamos lá usar esse exemplo. Aquela criança estava sendo gerada num ambiente opressor, em que ela sentia sempre medo. É uma criança que ela vai ter receio de nascer até, porque o ambiente não é propício, não é favorável. Ela pode ter esse medo, né, inconsciente. E ela pode desenvolver um estado de atenção aumentada. Ela pode ser uma criança que já apresente sinais de ansiedade já na primeira infância, porque a gestação não foi uma gestação tranquila, né, para essa criança. Então, o que a gente precisa prestar atenção são os avisos, né, são os gatilhos, analisar a ameaça. É uma ameaça real, né? Às vezes, vamos imaginar, uma criança ela foi criada num ambiente em que ela era abusada sexualmente, né? Certamente essa criança, a amígdala dela enrijeceu tanto ali na infância que qualquer toque masculino ou aproximação masculina pode gerar nela um estado já de atenção aumentada, uma ansiedade em relação a isso. Então a gente precisa identificar, né, esses gatilhos, a gente precisa aí identificar essas ameaças para então
E também dar nome à emoção, é muito importante. O que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo. Por que eu estou sentindo medo? Vamos atrás dessas respostas, das raízes, das origens, para a gente poder ser tratado e curado, em nome de Jesus. Bem, a função do medo, ela tem uma função fisiológica positiva, que é nos proteger, certo? Então, a gente sente todas essas reações para proteger a nossa vida que está sob ameaça. Então, ela tem uma resposta fisiológica positiva, que é a proteção. Mas ela pode nos proteger tanto, nos proteger tanto, nos proteger tanto, que ela nos paralisa. E aí, isso não é bom. Então, a gente tem que identificar a emoção, estou com medo disso por causa deste motivo, para que a gente não chegue a paralisar. Uma coisa que é muito importante também dizer sobre o medo é que as regiões em que medo e raiva são interpretadas, né, no cérebro são muito próximas. Então, dá reações aí, né, muito semelhantes. Eu falei de raiva, se você teve dúvida, volta no vídeo da raiva e você vai ver que algumas reações da raiva são bem parecidas com reações do medo, né, que é essa pupila dilatada, o coração acelerado, a frequência respiratória aumentada. Mas, se o medo levar a gente a paralisar, ou outro sistema simpático, que é o parasimpático, é que vai ser ativado, que é o sistema que nos trava, que nos paralisa, e não que nos coloca para fugir ou lutar, né? Mas pelo contrário, nos paralisa. Se a gente tiver uma emoção de medo, o que é que eu posso fazer? Uma emoção de medo que traga uma tensão aumentada e um nível de ansiedade muito profundo. O que é que eu posso fazer? Respiração diafragmática. Ah, Nelly, pelo amor de Deus, todo mundo fala de respiração diafragmática, eu não aguento mais. Bem, eu fui buscar cientificamente se tinha algum sentido essa tal da respiração diafragmática. E tem, minha gente! Existe uma conexão, né, da respiração diafragmática, a gente usar os músculos aqui. Essa contração e relaxamento muscular atinge o nervo vago. E esse é um nervo que tem conexão aí com o sistema da gente, que a gente chama de parasimpático, que é o sistema que deixa a gente tranquilinho, paz e amor, entendeu? Então, se você está numa situação de profunda ansiedade, de medo, se você faz a respiração diafragmática, você vai atingir esse nervinho, que se chama nervo vago, e ele tem ali a comunicação com o parasimpático, o sistema nervoso parasimpático, que te desliga, te tranquiliza, ameniza aí as suas emoções. Tá? Muita gente fala sobre a antítese do medo ser a fé. Mas eu estava pesquisando algo e eu quero trazer isso para vocês, sobre o antídoto para o medo ser o amor. Por quê? A palavra de Deus fala que no amor não há medo. E é interessante que quando a gente está se apaixonando por alguém, ou apaixonado por alguém, ou a gente ama alguém, o nosso pai, ou o nosso marido, o nosso namorado, a gente tem total confiança nessa pessoa. A gente não tem medo. E aí eu quero trazer algo diferente da fé, porque eu creio que a fé em alguém, ela é consequência do amor. Até a fé no próprio Deus, é porque a gente o ama, que a gente acredita nele, que a gente confia nele, que a gente tem fé nele. Eu acredito que é uma consequência do amor, né? Isso é algo que Deus, nesses últimos dias, foi falando comigo. E o texto ainda fala que o perfeito amor, ele expulsa todo medo. Não é a fé que expulsa todo medo, gente, é o perfeito amor. Então eu creio que um grande antídoto para o medo é o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Isso vai expulsar de dentro de nós o medo. Porque o medo, ele supõe castigo. Como eu disse, ele pode nos paralisar, né? E aquele que tem medo, a Bíblia fala que ele não está aperfeiçoado no amor, não é na fé. Né? Interessante isso. E quando em 1 Coríntios Paulo fala que permanece a fé, a esperança e o amor, o maior deles qual é? É o amor, né? Então, mesmo que permaneça aí fé e esperança, o maior entre os três é de fato o amor, né? Pensa numa criança que ela está sendo criada agora num ambiente super seguro. Um ambiente em que ela se sente amada. Essa criança vai ser corajosa, essa criança ela vai para cima, essa criança... Por quê? Ela se sente amada. Se ela se sente amada,
geralmente, né? Ela vai se sentir segura e ela vai confiar no pai e na mãe, enfim, né? Eu creio que Jesus está vindo buscar uma noiva que o ame, né? Acima de todas as coisas. E o texto mais comum que eu quero fechar esse vídeo é: ainda que a gente fale a língua dos homens, né? Ainda que a gente tenha o dom de profetizar, ainda que a gente tenha uma fé capaz de mover montanhas, se a gente não tiver amor, a gente não vai ser nada, né? Como diz o texto de 1 Coríntios 13. Então, de fato, línguas, profecias, a fé, tudo isso vai passar. Nos novos céus, nova terra, o que vai permanecer nesse casamento entre a noiva e o cordeiro, o que vai permanecer como dom pela eternidade é o amor, que lança fora todo medo. Gente, o próximo vídeo é um vídeo sobre tristeza. Assista, é muito importante. Eu fiz ele com muito carinho. E assim a gente vai dando sequência aos nossos vídeos sobre neurobiologia das emoções. Beijo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.